Olá, começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Hoje nós temos os resultados de uma pesquisa de autoavaliação feita na UFO sobre diversos setores dentro da instituição. Para falar sobre este assunto e suas implicações, convidamos duas professoras que fazem parte da comissão de autoavaliação. Maria Lúcia Bento, que é coordenadora da comissão. Muito obrigado por ter vindo, Maria Lúcia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, explicar para a nossa comunidade sobre os nossos trabalhos. Tá, ok. E também está aqui a professora Olenir Maria Mendes, ela que é representante da Associação dos Docentes, ADUFO. Muito obrigado por ter vindo também, professora. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. E nós, como representantes do Sindicato de Professores, é importante esse espaço e por isso a gente agradece. Tá, ok. Bom, acho interessante a gente começar explicando como funciona essa pesquisa. Agora a gente, na verdade, já traz, inclusive, o relatório, né, com todas as demandas e necessidades aí do que precisa ser trabalhado. Mas como que funciona a pesquisa? Por que ela existe, professora? Olha, essa pesquisa ela existe por lei desde 2004, quando na Lei 10.861, do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Então, nós temos que fazer essa pesquisa anualmente. Tecnicamente, nós temos que gerar um relatório da instituição anualmente, e a gente tem que fazer baseado em 10 itens obrigatórios que tem que ser avaliado. Certo, essa autoavaliação ela acontece em todo tipo de universidade, particular, pública, como que é? Ela, em princípio, ela é obrigatória para as universidades federais e particulares de ensino. E aqui na UFO começou quando? A primeira comissão de autoavaliação nomeada aqui foi em 2005, Mas o primeiro relatório, ele se estendeu por quase 3 anos, a pesquisa, Ele foi cadastrado no nosso primeiro relatório em 2008. E de 2009 em diante, nós tivemos relatório anualmente. Certo. Professora Olenir, e sobre o método? Cada universidade tem um método? Como que funciona isso? Então, na verdade, a ideia de avaliação é uma política, Então, no Brasil como um todo, em várias instâncias, tem se incentivado as instituições se avaliarem ou se autoavaliarem. Então, as universidades federais estão à frente, já têm feito isso com isso já está se tornando uma cultura do ensino superior, As instituições de educação básica também têm tentado fazer isso, mas ainda são experiências bem menores. Então, nesse sentido, a universidade tem autonomia para construir seu projeto. E foi isso que nós fizemos, o nosso projeto de autoavaliação. Então, a gente parte do princípio de pensar, bom, que é avaliação? O que nós entendemos que é importante, para que ela serve, Então, eu acho que já o caráter da CPA, que é uma comissão que pensa isso daí, já vai falar do que se espera, Então, por exemplo, eu acho que, Maria Lúcia, é importante a gente destacar que a comissão ela é composta por vários segmentos. Então, quem faz parte, nós representamos os docentes por meio do nosso sindicato, a ADUFO, então nós temos 2 representações, o Sintet também, os técnicos administrativos com 2 participações, os estudantes também, E a gestão, isso é importante, e a sociedade civil também participa. Então, pronto, nós temos uma equipe para pensar, para poder discutir, para poder dizer, olha, qual o formato, como é que nós vamos olhar para nós mesmos. Então, a gente tem pensado sobre isso, E o nosso grupo já está na segunda recondução, Malu? Segunda recondução. E então é um grupo que já está junto já há um tempo, e aí desde o início nós começamos a pensar a partir dessa concepção de uma avaliação que consiga ser um acompanhamento, de levantar os problemas sim, mas também refletir sobre esses problemas. Porque não tem sentido a gente ficar levantando dados. Então, e não fazer nada com esses dados. Sim, a cada ano, não é? Então, isso é muito importante. Então, a ideia principal, assim, vamos pensar, a concepção é de que é processual, é uma coisa que a gente faz ao longo do tempo,
e a gente vai olhando para a realidade, tentando identificar os problemas, refletindo sobre eles e tentando pensar e ver como é que serão as ações para superar esses problemas levantados. Só para ficar mais fácil para quem está em casa, quais são as dimensões, né, abordadas aí nessas pesquisas dentro da UFO, professora? A gente tem que abordar, são 10 dimensões. Então, assim, para exemplificar, nós temos que falar sobre a missão da UFO, né, se a UFO cumpre sua missão. O planejamento da UFO, se todo mundo conhece o planejamento, por exemplo, agora, para os próximos 5 anos, né? Na verdade, de 2016 a 2021, todo mundo tem que conhecer esse nosso projeto de planejamento, né? Então, tem que ser avaliado isso. As políticas de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos que olhar se tem, por exemplo, as políticas de inclusão social. Então, é uma série de coisas, né? A transmissão de conhecimentos para a sociedade civil, entre outros, a infraestrutura da universidade, né, em todos os seus aspectos. Então, são uma série de coisas que formam todo, né, que dá uma visão geral da universidade. É interessante. Acho que uma coisa importante, Malu, o ensino, né? Como é que está o ensino, como é que os estudantes veem, como é que os próprios professores veem como é que está o ensino, como é que os técnicos têm contribuído com o ensino, que é um aspecto. Depois a extensão, a pesquisa, né? Então, enfim, é um olhar o mais amplo possível para dentro da própria instituição, nós mesmos olhando e tentando identificar. Né? Certo. E como que funciona a aplicação desse relatório? Vocês chegam com representantes de vocês em cada diretoria ou pró-reitoria, isso considerando elas como unidade acadêmica, como que é? Não, então deixa eu explicar isso como é que faz. Então, por exemplo, nós temos os portais de cada segmento, né? Então, por exemplo, o portal do estudante, do técnico, do docente. Então, cada um entra no seu portal, tem o questionário lá, responde o questionário e genérico. E depois o CTI faz um trabalho, ele transforma anteriormente o CIAP, por exemplo, dos técnicos e dos docentes em um número fantasia, o número de matrícula do estudante em um número fantasia e aloca os estudantes no curso e campus, né? Porque a gente tem agora um curso em dois campos, né? E então ninguém é identificado, então é anônimo, né? De tal forma que dá para colocar os estudantes, por exemplo, em cada curso. Então a avaliação do estudante, ele faz em relação ao seu curso, técnico e docente em relação à unidade acadêmica ou administrativa. Então normalmente é feita uma divulgação na página dessas pessoas com relação a data, limite, né? A gente faz uma campanha ampla, né, com a ajuda da DIRCO, a gente vem televisão, rádio, televisão, outdoor, a gente faz uma campanha, ampla campanha, a gente vai nas salas, então a gente faz várias chamadas nas reuniões de conselho, né? Normalmente fica disponível por um intervalo de quanto tempo? A última pesquisa que nós fizemos, ela ficou aberta de setembro de 2014 a fevereiro de 2015. Nossa, muito tempo, né? Bastante tempo. E mesmo assim, como que é a aceitação? O pessoal responde como vocês esperavam que fosse responder? Eu digo em termos de participação mesmo. A participação, ela continua baixa, por exemplo, entre os discentes, né? A participação dos discentes foi de 8,7% em média, então considerada extremamente baixa. Mas a dos docentes, ela tem uma média de 36% de participação, isso porque algumas unidades participam assim, com 50%, 60%. Mas tem algumas unidades que são contra qualquer tipo de avaliação, então a porcentagem de participação é bem baixa, então ela puxa esse índice, né? Enquanto os técnicos, por exemplo, também a participação dos técnicos, embora no cômputo geral tenha sido 19%,
porque o hospital de clínicas, que é metade dos técnicos que estão no hospital de clínicas, eles tiveram uma participação só de 5%, então puxou os técnicos. Então, tanto a participação dos docentes e dos técnicos em termos de avaliação institucional foi bem razoável. Entendi. Professora Aureni, com relação a essa participação, a diretoria a qual fica a CPA, que seria a de autoavaliação, ela também foi avaliada, né, também fez parte desse relatório. Sim. Esse ponto às vezes as pessoas não conhecerem, não participarem por algum motivo relacionado à própria comunicação sobre essa existência, é algo que precisa melhorar com relação a essa diretoria? Com certeza. Eu acho que assim, nós temos fragilidades sempre, né? Mas olha só, qual é a nossa cultura nessa perspectiva, né? Como é que nós, historicamente, construímos um bem público como sociedade? Nós não temos a prática de fazer intervenções, e principalmente por meio da avaliação. A avaliação, ela tem um caráter na nossa história, na nossa representação, de uma prática que não é legal, que não é bacana, que a gente não tem uma relação muito boa com a avaliação. Isso é uma coisa que vem da escola mesmo, né? Uma ideia de avaliação que é excludente, avaliação que é punitiva, não é? Então a CPA, ela nasce de uma outra concepção de avaliação, da ideia de que se você acompanha, vê o problema, interfere, você consegue melhorar as coisas. Então é um princípio de que você busca uma melhoria. Agora, será que nós acreditamos nisso, entendeu? Então, até que ponto nós a gente confia, a gente dedica um tempo para isso? Então a gente vive, isso é cultural, né? Eu acho que a gente tem já essa dificuldade do ponto de vista cultural. Outra coisa é que a gente às vezes tem algumas manifestações nos questionários mesmo, dizendo que acha que isso não vai gerar nenhuma mudança. Então há um descrédito também, não é? Enfim, mas quem diz isso é quem participou. Então o nosso objetivo ainda é atingir a comunidade de uma maneira mais fecunda. Isso é um desafio para qualquer CPA, isso não é uma questão da UFO em si, é um problema das CPAs no Brasil todo. Então, que eu acho que está muito ligado com essa coisa da cultura mesmo. Mas, enfim, com certeza eu considero uma fragilidade. Nós ainda não atingimos o ideal, né, Malu? Acho que a Malu vai concordar comigo, Sim. Porque eu acho que a busca é essa, mas ainda nós estamos buscando meios ainda para melhorar esses resultados aí, né? Tá ok, gente, vai dar uma pausa nesse nosso bate-papo. O UFO no Plural vai para o intervalo, daqui a pouco tem muito mais sobre o tema de hoje. Eu te espero, até daqui a pouco. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. E eu tive esse suporte, né, até eu me capacitar como guia de turismo. E falei, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, evite dirigir em pista molhada. Não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. Com as drogas é sempre assim. No começo, tudo parece uma incrível viagem. Mas aí, você vai perdendo o controle, cada vez mais. Até que uma hora, você chega ao fim da linha. Ligue e peça ajuda. Você não está sozinho na luta contra as drogas. Governo de Minas.
O UFO no Plural está de volta e hoje o assunto do programa é a pesquisa de autoavaliação da UFO, que envolve vários setores da universidade e os resultados deste trabalho. Estão aqui para falar sobre este tema Maria Lúcia Bento, que é coordenadora da comissão, e também a Oleni Maria Mendes, ela que é representante da Associação dos Docentes, a ADUFO. No bloco anterior a gente estava falando sobre a fragilidade que existe, eu não sei se considerada exatamente como fragilidade, mas um ponto a melhorar dentro da própria diretoria que elabora aí o questionário, que faz esse relatório. E é bom falar de fragilidade, porque é exatamente esse ponto que esclarece quais são os critérios adotados durante a pesquisa, o que vem a ser fragilidade, considerado fragilidade baseado nas respostas, o que seria uma potencialidade. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, professora Eleni. Então, primeiro que a gente escolheu que instrumento, né, nós utilizamos para poder conversar, dialogar com a comunidade e compreender os problemas. Nós escolhemos o questionário por ser uma forma para atingir quantitativamente um grupo maior, né? Apesar de a gente ter feito também uma experiência de grupo de trabalho, né? No primeiro momento da CPA a gente fez isso. Mas o forte mesmo da proposta foi trabalhar com questionários, né? E os questionários, nós tentamos observar vários aspectos da vida da universidade, né? E pensando também nos segmentos, né? Como é que o olhar de ser professor, o que a gente tem de itens que nós poderíamos falar sobre, os técnicos a mesma coisa, os estudantes a mesma coisa. Então a gente fala desde a infraestrutura, né, o espaço da universidade, até os aspectos didático-pedagógico, por exemplo, né, a sala de aula, a metodologia do professor. Então tudo isso está dentro do questionário, né? Então, ou seja, a gente também lida com um questionário que ele é amplo, a gente tenta ser o mais enxuto possível, mas nem sempre a gente consegue. Bom, e aí nesse questionário, com vários itens para cada segmento falar sobre, a gente tenta medir mais ou menos o que é considerado como fragilidade ou como potencialidade a partir das respostas positivas ou das respostas mais negativas, né? Então, por exemplo, nós temos ali opções, são questionários fechados, e as pessoas vão responder sobre o que ela acha a partir de uma afirmação que a gente coloca ali no questionário, né? Se concorda, ótimo, bom. É ótimo, bom e regular. Eu posso falar um pouquinho disso, porque a gente tem as opções ótimo, bom, regular, né? Péssimo, fraco, e não se aplica. Não conheço e não se aplica. Então, baseado nas respostas do respondente, a gente vê. Quando ela é acima de 70% de ótimo, bom, isso é uma potencialidade. Isso. 70% para cima, potencialidade. Quando a gente tem de 50% a 69% de ótimo, bom, a gente diz que precisa ser melhorado. E quando ele tem abaixo de 50% de ótimo bom, mas um péssimo fraco acima de 30%, isso nós consideramos como fragilidade. E quando alguém precisa conhecer, por exemplo, sobre o planejamento da instituição, mais de 50% fala que não conhece, a gente também interpreta como fragilidade, porque eles têm que conhecer o planejamento da instituição, né? Então, a gente tem esses critérios do que é fragilidade e potencialidade. A senhora pode trazer um pouco desse resultado para a gente, citar algum dado relevante que vocês tiveram acesso aí durante a pesquisa, de forma geral? Sim, por exemplo, em relação a uma coisa que é de ordem geral, por exemplo, o PID. Né? O nosso primeiro PID foi construído em 2008, depois em 2010, mas ele não teve uma ampla discussão nessa construção e as pessoas desconhecem realmente esse documento. Só para quem não sabe o que é PID, o que seria? É o planejamento institucional. Cada universidade tem o seu planejamento, que normalmente chama de PDI, no nosso caso é de planejamento e expansão, por isso que é PID, né?
Então, esse planejamento a gente tem que divulgar. Agora nós fizemos, ele foi assim discutido amplamente com as unidades acadêmicas, administrativas, né, para preencher lá, para essa programação do planejamento até 2021. É uma coisa muito séria. E para fazer esse planejamento, usa-se os resultados da CPA também, entre outras, né, coisas, mas os resultados da CPA foram muito importantes. Tanto que nós colocamos esses resultados no site do PID para que todos tivessem acesso, além de enviar para diretores das unidades acadêmicas, administrativas, né? Então, o PID, por exemplo, uma citação, o Wi-Fi na UFO foi muito criticado, né? Sustentabilidade ambiental também, né? Que ainda está assim, engateando na universidade. Também separação do lixo. Então, assim, de maneira geral, muitas coisas teve essa também estacionamento, né? Que é um problema. Todo mundo sabe disso, né? Mas apareceu, né? Nos relatórios. Falta de estacionamento. Refrigeração, calor, né? A falta de ventiladores, ar-condicionado. Principalmente em Tuiutaba. Certo. E o questionário, ele funciona como uma espécie de ferramenta administrativa? É isso? Uma ferramenta. Uma ferramenta administrativa, na verdade, de planejamento, quer dizer? É uma ferramenta para o planejamento. E a lei fala sobre isso. Então, a gente não quer cumprir a lei simplesmente, né? Nós queremos que seja uma ferramenta efetiva. Então, quando nós decidimos fazer o nosso ciclo em 3 anos, foi porque se a gente fizesse todo ano aplicando o questionário anualmente, não dava para a gente acompanhar as ações. Sobrava tempo para acompanhar as ações. Agora a gente faz o questionário, gera um relatório, divulga, depois a gente pergunta para os gestores o que eles vão fazer para melhorar, para sanar as fragilidades identificadas, né, os pontos fracos identificados. E depois a gente tem que acompanhar a comunidade agora tem que acompanhar se o que os gestores propuseram realmente as ações serão executadas, né? Então é muito importante isso. E tem um prazo para esse acompanhamento ser definido ou não? Não. O relatório e as propostas de cada gestor já está no relatório, né? Que pode ser acessado no CPA @uf.br, www.cpa@uf.br. Então nós temos o relatório lá e o relatório de cada unidade acadêmica com a resposta, inclusive, porque no nosso questionário tem um espaço aberto de 600 caracteres, né, para que as pessoas se manifestassem abertamente caso alguma coisa que eles quisessem falar e não tivesse sido perguntado. De maneira fechada, o pessoal pudesse expandir. Então, todos esses comentários foram separados por unidade e nós mandamos para os órgãos a que pertencia aquele comentário, né? Então, todos os gestores responderam esses questionamentos feitos também. Eu só acho importante também que esse projeto que a gente tem é um projeto que é uma avaliação que ela vem por etapas, então é um ciclo, né? Então, um momento a gente faz a coleta, olha para a realidade, depois a gente organiza esses dados e depois a gente tem um grande desafio, que é o que a gente está agora, né? Que é de comunicar, quer dizer, de fazer com que os resultados cheguem até as instâncias necessárias, né? Até as unidades acadêmicas, que, por exemplo, nós temos também de resultados manifestação dos estudantes com relação, por exemplo, à sala de aula, ao trabalho que o professor desenvolve dentro da sala de aula. Nós temos, ao mesmo tempo, por outro lado, resultado, professores também colocando problemas ligados, por exemplo, às condições para dar aula, número de alunos, às vezes a sala lotada, né? Ou às vezes a sala vazia. Então isso tudo tem que chegar nos seus ambientes. Nós precisamos fazer agora, o nosso desafio é que organizando esse material todo, como é que nós vamos conversar sobre isso? Porque como é que a gente muda? Como é que a gente melhora, a gente detecta, a UFO tem um problema X.
Então, como é que nós vamos agir? E muitas vezes os problemas, eles precisam da ação de vários segmentos. Então, é preciso que a gente construa também possibilidades no campo da reflexão para a gente pensar o planejamento, né? Para a gente, bom, nós temos aí o levantamento, a avaliação, o que a comunidade está sentindo em relação à UFO que nós temos, que existe concretamente, não é? Agora, como é que então nós vamos fazer para tentar amenizar ou, às vezes, algumas coisas realmente resolver, né? Alguns problemas para serem resolvidos. Algumas questões, elas não vão ser resolvidas de um dia para o outro, a gente sabe, daí a necessidade, inclusive, desse acompanhamento, mas a tendência é que no próximo relatório já haja ali alguns indicativos de solução com relação a essas falhas apontadas, não é isso? Não, então, por exemplo, a prefeitura, na proposta de planejamento da prefeitura, eles usaram as fragilidades da CPA, eles usaram todos os nossos resultados e fizeram proposta para os próximos anos. Então, o PID, assim, independente de quem vai executar, está planejado. Então, depois ele vai estar aí disponível para todo mundo, né? Tem ainda algumas correções para ser feitas, mas a prefeitura fez o planejamento de infraestrutura em relação ao que a Olenir estava falando, em cima do que foi apontado pela CPA. Então, eu acho isso super importante. E a gente espera, né, que as unidades acadêmicas e administrativas também tenham utilizado esses dados. Porque nós disponibilizamos, ele já, tecnicamente, ele já tem que ter sido usado para planejar, entendeu? Então, a gente espera realmente que todos tenham feito uso dessa ferramenta para fazer esse planejamento. E nesse sentido, eu acho bacana lembrar que, assim, a gente vem num processo também de aprendizado de como é que se faz a avaliação ou autoavaliação. E uma das coisas importantes que eu acho que aconteceu, que eu acho que a Malu já falou no início, mas é bom ressaltar, é que agora cada unidade pode olhar para o resultado da sua unidade. A gente não pega lá todos aqueles questionários que está falando de uma maneira generalizada o problema. Esse problema é da unidade X? É possível ver. Fica mais fácil de resolver. É possível, porque aí você tem como agir, né? Olha, isso aqui é um problema que está aqui, não tem está conosco. Então não adianta o reitor intervir, porque é um problema da unidade. Agora a gente vai saber também quando é um problema da administração superior. Então a administração superior pode tanto já agir de uma maneira mais urgente, como também planejar, que talvez seja um problema que não seja possível de solucionar em curto prazo. Então, aí no planejamento, que é o PID, daí nesse planejamento a gente pode prever as ações de médio e de longo prazo a partir da avaliação feita, né? Tá ok, nosso programa está acabando. Antes eu queria que a senhora passasse para quem está em casa o site onde está disponível aí o resultado dessa pesquisa, desse relatório. Sim. Olha, a gente vai disponibilizar, além de estar no site da CPA, né, que eu falei no início, mas é www.cpa.uf.br. Nós vamos, no CONDIR, por exemplo, que é o Conselho Diretor, pedir para que todos os diretores coloquem esse relatório também no site das unidades acadêmicas. Nós vamos disponibilizar em mais de um ambiente, né? Então, a gente vai mandar por e-mail para os diretores, para o DCE, né? E tentando, para que não vai estar só no site da CPL, tem que ter visibilidade em outros lugares, né? Então, nós vamos começar agora uma campanha de divulgação, indo nos conselhos, andando nas unidades acadêmicas, né? Esse é o nosso trabalho. Ok, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. O programa UFO no Plural vai ficando por aqui. Se você quer ter acesso a esses outros dados, né, detalhados aí da pesquisa, você entra nos endereços que a professora nos passou aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até a semana que vem. Um abraço, até lá.